Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, estejam sobre nós nesse momento. Estou aqui no cemitério de Lages, Santa Catarina, num domingo de manhã, um domingo cinzento, em que a minha alma também está cinzenta, porque perdemos um ente querido na família. Perdemos um ente querido. E há luto e pranto na minha família nesse momento. E eu vim aqui no cemitério antes do sepultamento para fazer uma prece e para que possamos pensar no verdadeiro significado da nossa existência aqui nesse mundo. Em nome de Jesus. Ore junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, nosso Deus, eu estou aqui, Pai, no cemitério de Lages, onde a minha mãe foi sepultada há 28 anos. Há 28 anos que a minha mãe morreu e até hoje, Pai, eu tenho saudades dela. Alguma coisa, Deus, nos diz, diante da realidade da morte, alguma coisa nos diz que esse mundo não é o nosso lugar. Que esse mundo não é o teu reino. O Senhor não nos criou para isso, Pai. O Senhor não nos criou para que ficássemos presos pelos grilhões da morte. O Senhor não nos criou para ficarmos presos na sepultura eternamente. Este reino, o reino deste mundo, é de Satanás, o príncipe deste mundo. E ele prende a todos nos grilhões da morte, Pai. Para isso se manifestou o teu Filho neste mundo e nós te louvamos. Para isso, para quebrar esses grilhões de morte, de pranto, de dor, de luto, é que Jesus veio. Foi para isso que o teu Filho morreu na cruz do Calvário. Foi para nos libertar do império da morte que Jesus ressuscitou. Foi assunto ao céu. Está à tua direita, Pai. E vive para interceder por nós. E nós acreditamos em Jesus. E confessamos a Jesus nesse momento como nosso único Salvador. Como nosso único Senhor, como a nossa única esperança diante da morte, porque Ele venceu a morte, Ele quebrou os grilhões de Satanás, Ele venceu, e porque Ele venceu, Ele dará vitória àqueles que crerem nele, porque Ele disse e prometeu, Pai, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nos dê essa certeza, Senhor, nos dê a certeza da ressurreição, pela fé em Jesus. Meu Deus, nesse momento de dor, de luto, nesse domingo em que o céu está cinzento, a minha família, parte da minha família, sofre, pranteia a perda da nossa prima Luciana, que morreu tão repentinamente, Pai. Há menos de um mês atrás, o seu esposo também morreu, faleceu. Deixaram 5 filhos, órfãos. E sobre eles nesse momento, Pai, eu peço o Consolador. Derrama teu Espírito Santo sobre cada um deles, confortando o coração deles, Pai. Dando a eles a certeza do teu amor. Mas muitos talvez perguntem, como ter certeza do amor de Deus diante da morte? Como ter certeza do amor de Deus diante de tanta dor e sofrimento? O teu Filho também experimentou a morte, Pai. Por nós, em nosso lugar. Mas por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição dos mortos, Ele provou que é o Senhor dos senhores. Ele provou que é o Senhor da vida. O rei Davi escreveu o Salmo 23. E Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque Tu estás comigo, meu Pai. Nosso Pai, mesmo que não tenhamos certeza, mesmo que duvidemos da Tua presença, do Teu amor, mesmo que diante da dor, do desespero, da morte, da falta de esperança e de fé, tenhamos dúvidas de que o Senhor está conosco, independente da nossa vontade, Senhor, o Senhor permanece ao nosso lado. O Senhor sempre esteve e sempre estará conosco. E que Teu Espírito nos dê essa certeza, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu peço que o Espírito Santo, o Consolador, conforte o coração dos meus familiares que estão enlutados. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. E que possamos aprender diante da morte a confiar nas palavras de Jesus e confiar na Tua palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, o Teu servo, escreveu sobre a ressurreição dos mortos e disse que quando o Teu Filho, Jesus Cristo, retornar a esse mundo em poder e glória e majestade pela segunda vez, como Deus, como o Senhor dos Senhores, nas nuvens do céu, com todos os seus anjos de glória, haverá a ressurreição, a primeira grande ressurreição daqueles que creram em Jesus, que morreram pela fé em Jesus e que dormem o sono da morte, aguardando o cumprimento dessa promessa, e ressuscitarão com um corpo transformado, glorificado. Em nome de Jesus, que essa pessoa que ouve essa oração nesse momento, que me acompanha nesse momento, vá até a Tua palavra e leia 1 Coríntios 15. E se ela está passando pelo luto, pela perda, pela dor da perda diante da morte, seja de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai, de um parente, de alguém que amava, do marido, da esposa, não importa, que na Tua palavra essa pessoa encontre a esperança da vida eterna, que na Tua palavra essa pessoa encontre a esperança da ressurreição dos mortos, na segunda vinda do Teu Filho, nas nuvens do céu, com poder, glória e majestade, quando os mortos ouvirão a Sua voz e sairão dos sepulcros e receberão um corpo transformado, glorificado, para estar eternamente no Teu reino, porque esse mundo não é o nosso lugar, Pai Celestial. Este mundo não é o nosso reino, Pai Celestial. Este mundo pertence a Satanás. É o reino de Satanás. Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo, porque ele ainda detém o poder sobre a morte. Mas Jesus quebrou esse poder por meio da Sua ressurreição. Jesus quebrou esse poder por meio da vitória que teve sobre a morte. E como diz em 1 Coríntios, o último inimigo a ser vencido será a morte. Então se dirá: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Esse será o último cântico neste mundo daqueles que confiaram em Ti e ressuscitarão dos mortos, o cântico dos remidos eternamente. Meu Pai Celestial, caminhando por esse cemitério, Pai, eu vejo a dor, há tanta dor. Tantas pessoas estiveram aqui lamentando, chorando a perda do seu ente querido. Tantas pessoas morreram aqui, talvez sem fé, sem esperança, ou crendo em Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o juiz. Só o Senhor conhece os corações. Pai Celestial, eu Te peço, conforta o nosso coração. A minha mãe, que está sepultada aqui nesse cemitério, já faz 28 anos, Pai, que ela está sepultada aqui. E eu lembro como se fosse hoje o dia em que eu vi o corpo da minha mãe descendo à sepultura. Mas ela era uma mulher de fé e o Senhor conhecia o seu coração. Só o Senhor é juiz. Só o Senhor julgará os vivos e os mortos, como diz a Tua palavra. Todos comparecerão diante do Teu tribunal um dia, Pai. Meu Deus, conforta o meu coração. Pela presença do Espírito de Jesus, conforta o coração dos meus familiares, eu Te peço. E conforta o coração dessa pessoa que acompanha essa oração nesse momento
E que se ela estiver passando por esse vale da sombra da morte, que ela saiba que no vale da sombra da morte brilha o sol da justiça, que é Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, porque um dia esses túmulos se abrirão, ou para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição da morte eterna, ou para a primeira ressurreição, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, em poder, glória e majestade, com todos os anjos do céu com ele, anjos de luz. Muitos ressuscitarão para a vida, mas após 1000 anos, diz a tua palavra, que haverá a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, dos perdidos, daqueles que não te amaram, que não te serviram, que não te buscaram nessa vida. Como diz a tua palavra, Pai, o número dos perdidos é como a areia do mar. Milhares de milhares de milhares de pessoas ressuscitarão para a morte eterna e para a condenação eterna. Não permita, Senhor, não permita que estejamos na segunda ressurreição, mas converte o nosso coração a Ti. Transforma a nossa vida. Confessamos a Jesus, o Teu Filho eterno, como nosso único Salvador e nosso único Senhor. E pela fé em Jesus declaramos, Senhor, que a nossa vida Te pertence. E ainda que morramos aqui neste mundo, que não é o nosso lugar, que não é a nossa pátria, temos a esperança da vida em Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pai eterno, que essa geração de cristãos que está buscando mais as emoções do que a razão, do que o conhecimento da Tua palavra, busque na Tua palavra o conforto diante da morte e a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Pai eterno, esse cemitério representa o reino de Satanás. Esse é o império de Satanás, é isso que Satanás quer fazer com cada um de nós. Permita, ó Pai, que vejamos Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e glória, para não passarmos pela morte. Vem logo, Senhor Jesus. Mas se tivermos que morrer aqui antes da volta de Jesus, que morramos nos braços de Cristo, que morramos pela fé em Jesus, porque está escrito que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, para que as suas obras os sigam. Meu Deus, caminhando por esse cemitério, eu vejo como Satanás quer destruir. Como disse Jesus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E aqui está a maior evidência do seu reino, do seu império, do seu principado neste mundo, que é manter as pessoas sem vida eternamente. Mas o Senhor nos promete vida eterna, Pai. E o Senhor nos promete, nosso Pai, que um dia veremos o Teu rosto pela fé em Jesus. Veremos a Tua face, como diz o livro do Apocalipse. E pela fé em Jesus, e em nome de Jesus eu peço por essa pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Se ela não entregou o seu coração a Ti ainda, meu Deus, para Te amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças, que ela o faça agora, e dobre os seus joelhos agora diante de Ti, Pai. E confesse que Jesus é o Senhor. Confesse que Jesus é o seu único Salvador. E creia naquele que prometeu dar vida eterna àqueles que Te amam. Em nome de Jesus, converte o nosso coração. Aceita a nossa oração. Aceita, Pai, a nossa súplica. Não apenas nos conforte diante da morte, mas nos dê a certeza e a esperança da vida eterna, por meio da fé em Jesus, por meio do sangue que Jesus derramou, por meio da ressurreição de Jesus, porque Paulo escreveu em 1 Coríntios, que se a nossa esperança se limita apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Pai eterno, dá-nos a esperança da vida eterna, porque Cristo ressuscitou,
Um dia, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, como diz a tua palavra, com um corpo glorificado, transformado, imortal, incorruptível, para viver eternamente na tua presença. Esse é o teu reino. Esse mundo não é o nosso lugar. Esse mundo não é o nosso reino. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, a minha fé em Jesus como o meu único Salvador e Senhor. E que essa pessoa que acompanha essa oração nesse momento pense, creia e se entregue a Ti de todo o coração e de toda a alma nesse momento, para viver uma vida de obediência a Ti, Pai. Nosso Deus, esse cemitério, que é o símbolo do reino e do império das trevas, do príncipe deste mundo, ele também é um símbolo da falta de esperança que existe diante da morte. Ele também é um símbolo, Pai, da nossa incapacidade diante da morte. Ele também representa, Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Esse cemitério representa o fim da vida neste mundo. Mas Jesus, Ele representa e Ele é o começo de uma nova vida para a eternidade. Não importa a classe social, todos passarão pela morte. Se Jesus não voltar, se nós não vermos Jesus voltando nas nuvens do céu, o dia da nossa morte terá sido como o dia da vinda de Jesus, porque entre a nossa morte e a volta de Jesus é apenas um piscar de olhos, é como uma noite dormida. Porque Jesus disse que a morte é um sono profundo, de inconsciência. É um estado de inconsciência. Porque os mortos não sabem nada, como diz a tua palavra no livro de Eclesiastes. Eles não têm participação alguma no que acontece debaixo do sol, como diz na tua palavra. Mas, Pai eterno, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor não nos criou para ficarmos presos nessa cadeia chamada morte. Pelo contrário, o Senhor nos criou para a vida eterna, para vivermos eternamente na Tua presença. E nós Te pertencemos por direito de criação e redenção. E pela fé em Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos, nos livre, Pai. Nos livre da morte eterna. Nos livre da perdição. Nos salve para o Teu reino. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Toma todo o nosso ser, Pai, para que em nós habite o Espírito de Jesus, para que vivamos uma vida neste mundo, o restante da nossa vida neste mundo, que seja cada dia, cada segundo, cada minuto, cada momento, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, para a honra e glória do nome de Jesus, que vivamos nesse mundo o restante da nossa vida, para Te servir, para Te amar, e para servir e amar ao nosso semelhante, como Jesus ordenou. Pai eterno, sela-nos com o Espírito Santo. Sela-nos agora com o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, e que é a garantia de que herdaremos a vida eterna um dia, ainda que morramos, ainda que perecemos, ainda que pereçamos. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos, meu Deus. E em nome de Jesus, eu coloco a nossa vida nas Tuas mãos nesse momento, porque ela Te pertence. Que o Senhor, na Sua graça, na Sua justiça, no Seu amor e na Sua misericórdia, nos redima, nos lave no sangue de Jesus Cristo, nos purifique de todo pecado, nos dê um novo coração, habite em nós pela fé em Jesus, habite em nós por meio do Espírito Santo, conforte a nossa vida, dirija a nossa vida e cumpra em nós o Teu querer e o Teu efetuar, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus, aquele que venceu a morte, que venceu o diabo, na cruz do Calvário, pela Sua ressurreição, foi entronizado à Tua direita e vive para interceder por nós como nosso sumo sacerdote. Em nome de Jesus, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
Nós pedimos essas bênçãos e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, para que a Tua santa vontade seja feita. Assim seja. Amém.